Boa tarde. Bom, eu já vinha há um tempo, né, considerando fazer dado conteúdo de direito administrativo, né? Para quem não sabe, meu nome é Guilherme, sou servidor público e quem quiser mais informações, busque, por favor, nos vídeos anteriores. Ainda não tenho assim um trabalho sistemático de edição, nem mesmo de roteiro. O que eu estou tentando é seguir no edital anterior do MPRJ. O edital atual está prestes a sair, pode sair a qualquer momento, e por enquanto a gente vai ali introduzindo parte a parte conteúdos, né, que caíram no último edital e que certamente vão se repetir nesse edital. A gente só não sabe assim se vai mudar o número de questões, ou, enfim. E hoje eu vou tratar de direito administrativo, mas não vai ser uma aula específica sobre algum assunto. Eu vou basicamente falar um pouco sobre o que é o direito administrativo, que para muita gente, inclusive estudantes de direito, é um bicho de sete cabeças, né? E eu até entendo isso, porque existe um único problema com relação ao direito administrativo. Ele não possui um código próprio, ou seja, ele é composto de leis esparsas, né? E da parte constitucional, que trata de assuntos relativos ao direito administrativo, como a parte da organização do Estado, a parte do artigo 37 ao 41, que trata da administração pública em geral e dos servidores públicos, sistemas de previdência e tudo que diz respeito à organização do Estado. Eu diria que o direito administrativo ele é um pouco estrutural, ele é necessário, mais do que necessário, para formar, né, para compor a administração pública de qualquer Estado organizado, como ele também é importante para tratar da parte operacional. Então, tudo que disser a respeito a coisas mais, não complexas, mas coisas mais técnicas, né, coisas que têm que ser feitas. Então, por exemplo, para você, eu sempre uso esse exemplo, para você construir uma obra, para você implementar uma política pública, você vai sempre precisar das regras, dos normativos do direito administrativo para poder pôr aquilo em prática. Preciso ter uma espécie de regra do jogo, certo? Obviamente subordinada à Constituição. Mas a Constituição só dá normas gerais, então ela não entra em muitos detalhes. E é aí que o direito administrativo fica um pouquinho complicado. É diferente do Código Civil, do Código Penal, do direito constitucional, cada um tem o seu código, né? O constitucional, a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, as leis trabalhistas, e toda vez que a gente vai estudar um desses direitos que eu mencionei agora, a gente tem uma referência muito clara. Então, dali a gente começa a tratar da organização, daquele ramo do direito, dos princípios relativos àquele ramo do direito, porque princípios todos os ramos têm, mas nós vamos ver que no direito administrativo, a parte principiológica, ela é muito relevante, justamente por não haver um código, né? Então, a gente começa falando da diferença entre regras, normas, melhor dizendo, e princípios, né? As normas, né, que são as leis, sejam elas primárias, constitucionais, né, com toda a sua supremacia, normas primárias, né, leis ordinárias, leis complementares, e partindo para decretos regulamentares e outras naturezas de decretos, né, tudo isso diz respeito ao direito administrativo. Porém, por não haver um código, fica muito difícil de organizar isso tudo. Então, geralmente, a organização que se dá quando vai se explanar, né, fazer uma exposição sobre direito administrativo, a gente começa falando de normas e princípios. As normas, né, vocês já têm uma noção, são as regras que passam pelo processo legislativo, né, sendo elas primárias, outras vêm via decreto, via resolução, e são normas secundárias, né? Elas não, em geral, não criam direitos, nem deveres, nem obrigações.
nem proíbem ninguém de nada, elas passam a ser mais recomendações, ou quando são decretos regulamentares do Executivo, né, são decretos, são normas que regulamentam uma lei. Né? Você estabelece uma lei geral, por exemplo, a lei que a gente vai estudar para o MPRJ, que é a lei que é uma lei antiga, né, um decreto-lei do Poder Executivo, 220, e ele estabelece lá as normas do sistema todo que rege o funcionalismo público e a estrutura, né, que está em torno disso. Como a norma não pode esgotar todos os assuntos, e nenhuma norma vai ser capaz de esgotar, nós temos os decretos, as normas secundárias, que estão presas àquela norma ali, elas servem só para detalhar aquela norma, mas não deixam de ser normas, embora sejam secundárias, tá? E sendo secundárias, aí sim elas são hierarquicamente inferiores às normas primárias, que são as leis em geral, específicas, complementares, ordinárias, e principalmente as leis constitucionais, e além disso temos os tratados internacionais aos quais o Brasil se submete, né? São tratados, por exemplo, ligados à OIT, Organização Internacional do Trabalho, a OMS, Organização Mundial de Saúde, e aí há acordos que se fazem em nível internacional para regulamentar determinados temas. Mas o fato é que, falando em direito administrativo, né, por isso eu chamei esse vídeo de considerações gerais, nós vamos tratar, basicamente, primeiro de conceituar o que são normas e o que são princípios, certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as normas elas estão sujeitas à regra, né, do tudo ou nada. Ou seja, não é possível você ter uma interpretação mais ou menos, mais para um lado ou mais para o outro de uma norma. A norma, embora ela goze de generalidade, de abstração, né, podendo ser aplicada a todos, a maioria das normas, não são todas, você não pode ficar em cima do muro. Se uma lei diz que é crime a prática de estupro, é crime a prática de estupro e ponto final. Não há que se considerar que um ato de estupro, um ato de roubo, um crime de tráfico deixe de ser por uma consideração específica, o que há são atenuantes e tal, mas, em geral, as leis estão sujeitas à regra, né? Regra em sentido geral, do tudo ou nada. Já os princípios, né, eles são institutos que vêm ganhando força nas últimas décadas e adquirindo praticamente status de leis. Eles têm poder cogente, né, de regrar a vida dos cidadãos, de abordar assuntos relevantes e de impor, até certa medida, comportamentos com relação à moral, com relação à ética, com relação à probidade, né? Com relação à atuação eficiente, eficaz, efetiva da administração pública. Então, os princípios, diferente das normas, das leis, que estão sujeitas ao tudo ou nada, os princípios estão sujeitos ao princípio, não ao princípio, mas à ideia do mais ou menos. Por quê? Porque, diferente de normas, onde nós temos normas constitucionais, e daí normas primárias, leis ordinárias, complementares, etc., e entre normas constitucionais e primárias há hierarquia, entre normas primárias e secundárias há hierarquia. Quando se trata de princípios, não existe isso. Os princípios não possuem, sejam lá quais forem, hierarquia entre si. Por isso que é a regra do mais ou menos. Numa dúvida, numa aplicação de uma lei, você usa princípios, muitas vezes, para esclarecer dúvidas e para aplicar a lei da melhor forma possível. E o que acontece é que os princípios eles não podem se sobrepor completamente um ao outro. Um princípio não pode anular o outro. Por exemplo, um exemplo básico, né? Nós temos o princípio da constitucional da garantia da vida, né? Da liberdade. Porém, se a gente abordar sob um viés principiológico, a vida
e a liberdade, elas podem ser restritas, né? Eu já mencionei o caso da pena de morte em caso de guerra declarada no Brasil, por exemplo, ou a liberdade. Num estado de sítio, por exemplo, a liberdade dos cidadãos vai ser podada em prol de princípios, né? E aí os princípios vão servir justamente para balizar as leis, para trazer como o direito não é uma ciência exata, né? Para trazer uma ordem melhor, uma capacidade maior dos operadores, dos juízes, dos promotores, dos defensores e dos legisladores, né? Para poder dar um rumo a eles. Então, os princípios são normas, são regras, são diretrizes que norteiam toda a ordem jurídica, né, falando em termos de Brasil, mas isso vale para o mundo inteiro, isso é uma tendência mundial. Então, por exemplo, eu não vou falar de muitos princípios hoje, tá? Por conta do tempo e por conta disso ser só uma breve introdução para você entender. O primeiro ponto é entender que a maior dificuldade do direito administrativo é ele não possui um código, não existe um código de direito administrativo. Então, isso dificulta o estudo. Ele é formado por leis esparsas. Então, por exemplo, nós temos a Lei de Licitações e Contratos, que é a 14.133, temos a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo. Tudo isso faz parte do corpo jurídico do direito administrativo. No entanto, não há um código. Então, a gente tem que ficar pensando aqui, pensando ali, uma lei, uma outra lei, e você vai ver que toda lei que diz respeito a direito administrativo, ela é muito forte no que diz respeito a princípios. Justamente por isso, por não haver um código geral, a gente não, os operadores, os legisladores, os aplicadores do direito, precisam dos princípios para poderem tomar suas decisões, porque as regras são limitadas. É impossível numa lei, seja ela qual for, penal, civil, ou ambiental, de qualquer natureza, prever todas as hipóteses. E quando há essa lacuna, né, na previsão de hipóteses, e sempre vai haver, né, isso nunca vai acabar, é preciso lançar mão dos princípios. Né? Então, nós temos, por exemplo, o princípio da moralidade, entendeu? Muitas vezes uma coisa é legal, mas não é moral. Então, com base nos princípios, é que um juiz vai decidir, num caso concreto, se o sujeito cometeu um crime de improbidade administrativa ou não, certo? Então, há coisas que eu posso fazer, mas que não me convém fazer. Os princípios tratam disso. Então, é realmente um assunto, né, dotado de muita abstração, né, em princípio, né, falando de princípios, ele torna-se de difícil assimilação. Mas uma vez passada essa primeira parte dos princípios, tudo vai ficando mais claro, porque aí a gente vai para regras, e aí sim, o direito administrativo, diferente da maioria dos direitos, ele é muito bem objetivo. Quando a gente pega a lei de licitações, você vai perceber que é uma lei, embora grande e que tenha certo grau de complexidade, por falar de temas técnicos, é uma lei que não tem muita dúvida na aplicação. Quando a gente pegar o processo administrativo, a gente vai ver que não há muita dúvida na aplicação. Mas, mesmo assim, ainda são regras passíveis de abordagem por meio de princípios, para poder concretizá-las, para poder trazê-las ao mundo jurídico, para poder julgar um caso concreto, para poder fazer uma análise, para poder gerar um precedente de um tribunal superior, sempre serão usados princípios, certo? E cada ramo do direito tem seus princípios próprios e existem também princípios que são gerais, né? Por exemplo, o princípio da dignidade humana é constitucional, mas se aplica a todos os ramos do direito, né? Já o princípio indúbio pro réu é um princípio essencialmente do direito penal. O princípio da presunção da inocência é essencialmente do direito penal. Né? Dificilmente ele vai ser aplicado em outro ramo do direito, certo? Podendo ser, mas com pouca incidência. Então, o que eu vou, nessas considerações iniciais, né, espero estar sendo claro, porque é um assunto difícil de dissertar a respeito, né? Principalmente da minha parte, que não sou professor, estou falando da condição de um cara que estuda, que tem interesse pelo direito
né, que já logrou aí aprovação em concurso público e continua se preparando para alçar voos maiores. Eu vou me ater, nesse primeiro momento, aos princípios constitucionais do artigo 37. Por quê? Porque, para efeito de prova, eles são os mais importantes. Vou abrir antes um parênteses. Quando nós tratamos de licitações e contratos, quando nós tratamos de processo administrativo e outras leis, eu estou procurando não abrir muito leque, são muitas, lei de improbidade administrativa, nós vamos ver que essas leis também têm seus princípios e muitos coincidem e alguns não. Alguns são, por exemplo, o princípio da segregação de funções, ele diz respeito diretamente à lei de licitações e contratos, né? Ele é principalmente aplicável a essa lei. Ele surgiu por conta dessa lei, salvo engano, né? Já o princípio da legalidade não, é um princípio que é aplicado a todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, o particular só pode fazer algo que não seja proibido em lei. E o administrador, né, o agente público, só pode fazer algo que esteja previsto em lei. Então, esse é um princípio importantíssimo. Você veja bem a diferença de um princípio mais específico e de um princípio mais genérico, que é aplicado no direito como um todo, né? E no artigo 37 da Constituição, eu nem vou falar sobre o artigo em si, vou falar só sobre os princípios. Nós temos 5 princípios, certo? Que a gente utiliza o mnemônico, né? O mnemônico é uma técnica de memorização que a gente chama de LIMP, né? Imagine uma vassoura ou alguém limpando e para você lembrar desses 5 princípios, que esses você tem que saber de cor, não adianta, tem que decorar, e são poucos, são 5 só. Que é o princípio da legalidade, como eu falei, ele vai estar presente em todo o ramo do direito, certo? O princípio da impessoalidade, que também é muito vasto, a aplicação dele vai estar em diversos ramos do direito. O princípio da moralidade, que também vai ser aplicável ao direito do trabalho, ao constitucional, ao penal. O princípio da publicidade, que também é bem abrangente, e o princípio da eficiência. Então, você veja bem que esses 5 princípios que regem o artigo 37 da Constituição, inconstitucional, nós vamos chegar lá, pelo caminho do direito constitucional. Mas a minha ideia aqui é introduzir o direito administrativo de maneira geral, né, e de maneira sucinta, de preferência. Você vai ver que o LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são princípios que dizem respeito a qualquer assunto, né, que diga respeito à atuação do agente público, né, e de seus administrados, que também precisam se submeter a esse princípio, são princípios constitucionais. Então, quando é dito lá no artigo 37 que a administração pública reger-se-á, dentre outros princípios, pelo LIMP, pela legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ela está dizendo que todos os cidadãos brasileiros, todos aqueles que gozam de cidadania, da cidadania brasileira, do direito, né, de votar e ser votado, o direito de praticar a livre iniciativa, de empreender, e o direito ao pluripartidarismo político e etc., você está submetido a esses princípios. Você tem que respeitá-los como se leis eles fossem. Embora eles não tecnicamente não sejam leis, eles têm, como eu falei, são regramentos cogentes, até mesmo coercitivos, sabe? Eles obrigam você a segui-los, certo? Então, não adianta você seguir a legalidade, o que está na letra da lei, e numa determinada lacuna do seu modo de proceder, você está agindo de maneira imoral ou de maneira impessoal. Ou seja, você está cumprindo um princípio, mas não está cumprindo outros, né? Por quê? Entre os princípios não há hierarquia. Então, o fato de eu seguir o princípio da legalidade, que aparentemente pode ser mais importante do que o da impessoalidade, na realidade dos fatos, ele não é. Então, o princípio da impessoalidade ele é tão importante quanto o princípio da legalidade. O princípio da
moralidade é tão importante quanto esses outros dois que eu citei e qualquer outro. O que vai acontecer é que, no caso concreto, o agente, né, o juiz ou o desembargador, ou mesmo o legislador, vai ter que fazer uma consideração, e existem diversas teorias, tá? Quando for uma aula específica disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? De entendimentos de tribunais superiores. Então, é normal que, em determinadas situações, um princípio se sobreponha a outro, certo? Ele tenha um núcleo um núcleo essencial que faça uma pressão sobre aquele outro princípio e passe a prevalecer, mas vai ser naquele caso concreto, naquela situação, e não em termos gerais, certo? Já em uma outra situação, a legalidade, né, isso é mais difícil, mas, por exemplo, a legalidade pode primar sobre o princípio da eficiência, certo? Eu não tenho aqui um exemplo prático para dar nesse momento, mas isso pode acontecer. Então, nós temos diversos princípios. Quando estudarmos a Lei 14.133, se eu não me engano, são 22 princípios que regem a lei. A 9784 são mais ou menos 10. E você vai ver que alguns se repetem nas duas leis. Inclusive, o princípio da eficiência, salvo engano, está nas três, para você ver a importância dos princípios para o direito em geral, mas para o direito administrativo, por ele não ter, vamos dizer, o seu código. Então, você vai ter que ficar, no começo, um pouco preso a essas abstrações principiológicas, para depois, quando você começar a estudar a estrutura da administração, que é um assunto que a gente vai ver em breve, provavelmente nos próximos dias, aí a coisa começa a ficar mais clara. Aí, por outro lado, eu passo a dizer, o direito administrativo é um dos mais fáceis, porque são regras muito claras, muito bem definidas, quando se define o que é administração direta, o que é a estrutura dos poderes, o que é administração indireta, o que são empresas estatais, o que são fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado, fundações privadas. São muitas regras, mas, por outro lado, são regras fáceis de compreender. E aí o direito administrativo passa a ser uma uva, comparado, por exemplo, com o direito penal ou com o direito civil, que nesse ponto passam a ser muito mais complexos. No estudo introdutório, eles aparentemente são mais simples, o próprio direito constitucional. Mas, depois que a gente sai da parte introdutória e parte para a prática do direito administrativo, para a praxis, e vai estudar o controle da administração pública, a responsabilidade civil do Estado, a gente vai estudar a organização, a forma como se organizam cada uma dessas administrações, direta, indireta, que tribunais julgam o quê, né? E outros institutos do direito administrativo, aí você vai perceber que ele é muito mais fácil, porque ele não é que ele seja decoreba, mas ele é mais fácil de memorizar e mais fácil de compreender. É uma espécie de um brinquedo de uma criança, um quebra-cabeça. Conforme você vai montando, no começo é aquela confusão, você não sabe, essa peça aqui parece que se encaixa ali, mas quando você vai ver não tem nada a ver, até que você vai achando as beiradas do quebra-cabeça, vai inserindo as peças do meio, a figura vai tomando forma, e aí, cada vez mais, né, o começo da montagem do quebra-cabeça é mais lento do que depois a sua conclusão, porque o número de peças vai diminuindo, o número de espaços também, e aí vai ficando mais fácil você deduzir, essa peça é aqui, essa peça é aqui, essa outra é ali, e etc. Certo? É disso que se trata, né? Essa introdução ao direito administrativo. Sobre o princípio da legalidade, eu já falei. O princípio da impessoalidade também será tratado quando a gente, na parte constitucional, mas também aqui, tá? No próximo encontro que falamos sobre princípios administrativos, nós vamos falar sobre princípios implícitos e princípios expressos. Eu vou explicar o que é isso. Moralidade é um princípio muito importante, que tem a ver com probidade administrativa,
que tem a ver com a conduta do agente público e a conduta do cidadão, certo? Publicidade também tem tudo a ver com legalidade. Uma lei que não é publicada, ela, por exemplo, não está vigendo ainda. Então, são princípios trabalhando em uníssono em prol de uma finalidade de contribuir para o ordenamento jurídico, para esclarecer dúvidas e para deixar claras as leis para o cidadão, para que ele possa cumpri-las também. As regras têm que ser claras. Se for tudo uma bagunça, como é que você vai saber se você está atuando dentro ou fora da lei? Isso é muito complicado. Então, eu acho que, por enquanto, as minhas considerações iniciais sobre direito administrativo são essas. É um assunto muito importante, vai cair na maioria dos concursos, principalmente na área de tribunal, defensoria, MP. Então, tudo que eu estou falando aqui, uma hora vai te servir, espero que já te sirva agora como uma introdução. Se tiver dúvidas, podem entrar em contato lá pelo e-mail, pelo WhatsApp, quem quiser participar, peça para participar e comente nos comentários. Né? Ainda não tivemos praticamente comentários, só alguns elogios, eu agradeço tudo mais, mas eu preferiria muito mais que as pessoas tivessem dúvidas e fizessem perguntas, né? Que a partir daí eu posso até delinear melhor como vai ser o meu trabalho daqui para frente. Por hora, nós vamos encerrar. E lembrando sempre que as regras estão sujeitas ao tudo ou nada, certo? Ou você cumpre uma regra ou você a descumpre, não tem meio termo. Já os princípios são maleáveis, são flexíveis. Então, é preciso... Por isso é um assunto mais delicado e um pouco mais difícil, né? Porque vai depender da interpretação, né? Baseado em princípios, por exemplo, um juiz pode decidir, pode dar uma sentença, seja ela de qual natureza for, baseado em um princípio, e outro juiz pode decidir de forma diferente, lançando mão de outros princípios. E é aí que a coisa se enrola um pouco. Mas a boa notícia é que isso é o começo do estudo do direito administrativo. Depois que nós esgotarmos isso, e não demora muito, a gente parte para a parte prática. Né? Ficou interessante essa figura de linguagem. Então, não se preocupem, tá? Quando a gente começar a falar de administração pública, de agentes públicos e de todos os institutos do direito administrativo, tudo isso vai ficar mais claro. Eu resolvi fazer esse vídeo como uma maneira de esclarecer melhor, porque eu ouço muito comentários de pessoal, eu detesto o direito administrativo, é um saco. E não é. É um direito muito interessante e que depois que você passa por essa primeira parte, que é um pouco mais complicada, ele passa a ser até mais fácil que os outros, porque ele tem regras muito mais claras. Ele é muito mais objetivo, como eu já disse, e aí você vai perceber que não tem nenhum bicho de 7 cabeças e que você vai conseguir aprendê-lo até com certa facilidade, se você fizer a sua parte. Lembrando sempre, adquira aí o seu material, leia o seu material e, se tiver dúvidas, pode recorrer a mim e eu vou tentar fazer o melhor possível da minha parte. Lembrando que eu gravo esses vídeos para mim mesmo, né? Depois eu mesmo assisto e fico fixando e refletindo a respeito do que eu falei. Quem quiser se juntar a mim, seja bem-vindo. Quem não quiser também não tem problema. Aliás, o que não falta no YouTube, na internet em geral, são conteúdos excelentes aí de professores, de fato. Eu não sou professor, eu sou um pitaqueiro, né? Não me vendo como professor, sou assumidamente um palpiteiro, mas eu gosto do assunto, o assunto me interessa, eu gosto de falar sobre ele e procuro, como eu já disse em outra ocasião, manter o mínimo de responsabilidade ou o máximo de responsabilidade para não ficar trazendo baboseiras e informações equivocadas que possam confundi-lo ao invés de ajudá-lo. Então é isso, tá? Vamos ficando por aqui e na próxima transmissão sobre direito administrativo, aí sim nós vamos falar dos princípios, certo? Eu vou dar uma estudada antes para trazer mais repertório, vou fazer anotações aqui para trazer julgados interessantes e informações interessantes, e aí você vai ver que a coisa, com o tempo, vai desenrolando, vai depender muito de você também, claro, de adquirir um bom material e de seguir
arrisca os seus estudos, fazer o seu plano de estudo, seu ciclo e o seu cronograma, certo? Sempre constante, não no desespero, vou estudar 10 horas por dia, porque se você estudar 10 horas hoje, amanhã você não vai conseguir estudar 3, provavelmente, né? Tem muita gente aí que diz que estuda 9 horas por dia, todo dia, eu tenho minhas dúvidas. Mas pode haver um cara ou outro fora da curva que esteja em condições excelentes, né, ótimas, e consiga fazer isso. Mas não vai conseguir fazer por muito tempo, tá? É no máximo 6 meses, e aí, meu amigo, é complicado. O cara vai acabar pirando e vai ficar de saco cheio. Então é melhor você estudar 40 minutos, 1 hora e meia por dia, e dar seguimento ao seu estudo. Depois de 3 meses, você começa a perceber a diferença. E eu espero, sinceramente, de coração, que o concurso do MPU, do MPRJ, melhor dizendo, caia depois do concurso do MPU. Aí nós vamos ter mais de 3 meses, né? Cerca de 4 meses aí, e vai dar para trabalhar bastante, muitos assuntos, eu diria talvez 80% do que vai cair na prova, aqui nas minhas transmissões, e você vai usar o seu material. E quando quiser, vem aqui, troca uma ideia comigo, deixa uma mensagem no chat ou nos comentários. A ideia é mais ou menos essa. Eu sou egoísta, eu estou fazendo isso por mim. Quem quiser ser ajudado, peça ajuda, recorra a mim, que eu estou disposto a fazer o que eu puder. Ok? Boa tarde a todos aí, bom sábado, né? Bom fim de semana, e a gente se fala em breve.